Então, nesse instante, vamos nos acomodando nas nossas cadeiras, respirando fundo, descruzando as pernas, descruzando os braços, agradecendo ao Mestre Jesus por essa oportunidade desse encontro. Esse encontro onde não só estudaremos um pouquinho do Evangelho de Jesus, mas receberemos o passe espiritual. Mestre amado Jesus, você que conhece as nossas dificuldades, as nossas dores, ampara-nos, Senhor, nesse momento. Dai-nos força, coragem e fé, para que nós consigamos vencer todas as dificuldades do nosso dia a dia. Que os teus mentores possam estar aqui conosco nessa noite mais uma vez, nos amparando, nos inspirando, nos ajudando. Ter olhos de ver e ouvidos de ouvir os seus ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus. Bom, o capítulo que nós vamos ler hoje e analisar é o capítulo 100 do livro Fonte Viva, que foi escrito por Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel. O título do capítulo é Ausentes. E Emmanuel escreve o capítulo baseado nesse pequeno trecho do Novo Testamento que está em João, versículo 20 a 24. Ora, Tomé, um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Comentário de Emmanuel. Tomé, descontente, reclamando provas por não haver testemunhado a primeira visita de Jesus, depois da morte, criou um símbolo para todos os aprendizes despreocupados das suas obrigações. Ocorreu ao discípulo ausente o que acontece a qualquer trabalhador distante do dever que lhe cabe. A edificação espiritual, com as suas bênçãos de luz, é igualmente um curso educativo. O aluno matriculado na escola, sem assiduidade às lições, apenas abusa do estabelecimento de ensino que o acolheu, porquanto a simples ficha de estrada não soluciona o problema do aproveitamento. Sem o domínio do alfabeto, não alcançará a silabação. Sem a posse das palavras, jamais chegará à ciência da frase. Prevalece idêntico processo no aprimoramento do espírito. Longe dos pequeninos deveres para com os irmãos mais próximos, como habilitar-se o homem para a recepção da graça divina? Se evita o contato com as obrigações humildes de cada dia, como dilatar os sentimentos para ajustar às glórias eternas? Tomé não estava com os amigos quando o mestre veio. Em seguida, formulou reclamações, criando o tipo do aprendiz suspeitoso e exigente. Nos trabalhos espirituais de aperfeiçoamento, a questão é análoga. Matricula-se o companheiro na escola da vida superior, entretanto, ao invés de consagrar-se ao serviço das lições de cada dia, revela-se apenas mero candidato a vantagens imediatas. Em geral, nunca se encontra ao lado dos demais servidores quando Jesus vem. Logo após, reclama e desespera. A lógica, no entanto, jamais abandona o caminho reto. Quem desejar a bênção divina, trabalhe para merecer. O aprendiz ausente da aula
não pode reclamar benefícios decorrentes da lição. Emmanuel é um espírito de muita evolução, escreveu alguns livros importantes, um deles Paulo e Estevão, em que eu me inspirei um pouquinho quando eu estava desenvolvendo o tema dessa noite. Mas ele apesar de ser um espírito muito evoluído, ele é um espírito muito claro nas suas observações. Ele trata com muita seriedade toda a responsabilidade que nós temos nas mãos. Quando Chico Xavier perguntou para ele, Chico tinha como seu mentor Emmanuel. Chico pergunta a Emmanuel, o que eu preciso para ser bem-sucedido na minha tarefa espírita na seara de Jesus? E Emmanuel responde, disciplina, disciplina, disciplina. E quando eu estava lendo esse capítulo, eu senti exatamente essa sacolejada para repensarmos qual é o nosso comportamento perante a nossa oportunidade de conhecer um pouco mais a doutrina espírita, de estarmos um pouco mais perto de Jesus, de trazermos aí para dentro do nosso lar os ensinamentos, como, por exemplo, num estudo como esse, né? A primeira coisa que eu fiz foi olhar no dicionário. O que significa ausente? Que é o título desse capítulo. O ausente é aquele que não apareceu no compromisso. Ele tinha uma responsabilidade. Mas na hora H, ele deu no show. Todos nós, quando chegamos aqui na Terra, nós chegamos com um compromisso. Cada um de nós traz aí junto consigo o que muitos chamam da cruz. O que é essa cruz? É exatamente as lições que nós temos que aprender nessa vida. As habilidades, as qualidades que nós temos a oportunidade de desenvolver. Mas muitas vezes a gente chega aqui na Terra e tem uma amnésia. A gente se esquece de qual é a razão maior de estarmos aqui. Agora vamos ver. O que significa nós estarmos presentes? Quando a gente fala presente, é aquele que faz parte do evento, de uma circunstância, de uma situação. É aquele que não só fala que vai ajudar, mas ele faz a sua parte com amor, com carinho, com atenção. E quando possível, não só ele faz aquilo a que ele se comprometeu a fazer, mas ele faz, além de fazer bem feito, ele faz mais. Então, o que Jesus está dizendo, o que Jesus falou nesse instante em relação que o que João falou nessa sua passagem sobre Tomé, é que Jesus apareceu, mas Tomé não estava fazendo parte do evento. Mas por que esse comentário? Será que esse comentário é num aspecto de crítica, de julgamento? Não. Esse comentário é para fazer a gente repensar se nós estamos presentes ou ausentes de uma forma metafórica no trabalho na seara de Jesus. Tomé foi um dos 12 apóstolos. Ora, Jesus, quando escolhe 12 apóstolos, ele já dá uma lição de humildade muito grande para nós. Jesus é o Cristo planetário, é o espírito mais evoluído que já veio aqui na Terra. Ele veio ensinar o amor, ele veio ensinar o perdão, e ele veio ensinar através do exemplo, não só da sua palavra, mas de todos os seus atos. Ele aprendeu a amar não. Ele sabia amar o rico e o pobre,
o bom e o mal, a prostituta e o ladrão, o cobrador de impostos. Não importava para ele quem a pessoa era. Ele amava todos do mesmo jeito. E apesar de ter toda essa evolução, de ser um espírito de esfera crística, que significa um espírito perfeito, muito mais evoluído do que nós, Jesus é o nosso modelo, nosso guia. Ele mesmo assim precisou de 12 apóstolos para ajudá-lo na disseminação do espiritismo, do cristianismo. Mostrando que a gente não consegue fazer tudo sozinho. Que apesar de nós todos sermos falhos, e nós vemos que todos os 12 apóstolos tinham seus defeitos, as suas limitações, não eram espíritos tão evoluídos como Jesus, mesmo assim, Jesus precisou da ajuda deles. E que é o que acontece conosco. Hoje, na tarefa do espiritismo, que é o cristianismo redivivo. Tomé conheceu Jesus quando Jesus foi acolher os seus primeiros apóstolos. Ele estava junto com Simão Pedro, ele também era pescador. Foi naquele dia em que eles não estavam encontrando peixe e Jesus fala, olha para o outro lado, coloca a sua rede do outro lado. Mas mesmo assim, apesar dele ter sido um dos escolhidos para fazer parte desses 12 espíritos que divulgariam a doutrina de Jesus, ele não estava lá para ver Jesus. E apesar dele ser acima da média dentro daqueles espíritos que estavam reencarnados na Terra há 2000 anos atrás, a fé dele, a confiança dele em Jesus não era tão grande para ele acreditar que Jesus tinha vindo, tinha ressuscitado. Muitas vezes a gente pede provas para Deus da sua presença. A gente pede provas, seja a cura de uma doença, seja um casamento ajustado, um filho ajuizado, ou uma gravidez, ou um emprego novo, agindo exatamente como Tomé. Se a gente não enxerga, a gente não crê. Se a gente não recebe, a gente não acredita. Mas o que é que a gente precisa ver de verdade? O que é que Jesus quer que nós enxerguemos? Ele quer que a gente entenda, não só com os olhos do corpo, mas ele quer que a gente veja com os olhos da alma que Deus é Pai. É Pai de amor, de justiça, de caridade. Ele não é um Pai que fala sim para tudo, mas ele é aquele Pai justo que educa seus filhos com amor, que dá todas as chances, quantas forem necessárias, para que esse filho seja bem-sucedido e que encontre o caminho do amor e da paz. Jesus quer que nós entendamos que nós somos espíritos eternos. Isso significa o quê? Que tudo o que está acontecendo aqui no mundo material é importante, mas a sua relevância é muito pequena em comparação à atenção que nós temos de dar à vida espiritual. Então, se eu não acho tempo para cuidar do meu lado espiritual, desenvolver a minha religiosidade, o meu encontro com Deus, colocar a palavra de Deus dentro de mim, dentro das minhas ações, eu estou perdendo a oportunidade de ver Jesus. A terceira coisa que ele fala, que a gente sabe, é que existe uma lei divina, uma lei que é baseada no amor, na justiça e na caridade, que foi criada por Deus e por isso é perfeita, que é a lei de causa e efeito. Essa lei diz que Deus nem julga, nem
faz a gente sofrer, nem pune, nem premia os seus filhos. Nós. O que ele diz é que todos nós temos o nosso livre-arbítrio. Deus nos dá a possibilidade de escolher o que nós queremos. Mas ele diz, assim como mostra para nós em toda a natureza, que a toda semente que se é plantada, se tem um resultado. E isso é a lei de causa e efeito. Todas as nossas ações, elas têm um impacto na nossa vida. Esse impacto sendo o quê? Bom ou ruim, dependendo da qualidade das nossas escolhas. Tudo aquilo que nós passamos nessa vida é reflexo das nossas escolhas dessa vida ou de vidas passadas. A outra coisa que Deus quer que nós enxerguemos é que nós evoluímos através da reencarnação. Isso significa o quê? Que enquanto nós estamos no plano espiritual, desencarnados, nós podemos aprender muitas coisas, podemos estudar, mas é aqui na Terra, na crosta terrestre, nesse corpo, que nós de verdade temos a oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. É como se chegasse a hora do teste. A gente continua aprendendo aqui como a gente aprende lá, mas é aqui que nós nos reajustamos com a lei de amor. Isso significa o quê? É aqui que nós encontramos com aquelas pessoas a quem a gente tem mais afinidade e menos afinidade também. E muitas vezes é dentro do nosso lar que nós temos que conviver e aprender a amar aquelas pessoas que não nos entendem, que não nos amam. Retribuir com amor a ingratidão, retribuir com paciência a intolerância, retribuir com a briga a paz. Então, o que ele está falando aqui, nos lembrando, a primeira coisa que ele fala é da assiduidade, a necessidade que nós estejamos presentes em todos os momentos da nossa vida, conscientes. Estar presente significa que eu estou inteiro no momento. Não só fisicamente, não basta eu estar fisicamente na minha casa e a minha mente em outro lugar. Ele mostra para nós que a nossa responsabilidade como espíritos eternos não é 1 hora por semana, são 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Ele fala para nós da importância da disciplina. A disciplina nas pequenas coisas, na obrigação do dia a dia. Não importa se a minha obrigação é pequena. Ele varrer um chão. É importante que eu faça isso bem feito. Que eu faça isso com amor. Que eu tenha disciplina na minha palavra. Se eu sei que a palavra é fonte criadora, é energia poderosa, que emanta não só a mim, mas a todos aqueles que me envolvem. É colocar a minha vontade em ação. Então não basta dizer, eu quero ter saúde, eu quero um casamento equilibrado, eu quero ter um emprego. Não. Ele está dizendo colocar a nossa vontade em ação. Trabalho, esforço, perseverança, consistência. Sem isso, sem esses itens, nós não conseguiremos progredir espiritualmente. Poxa, Ana, mas fazer a reforma íntima é muito difícil. É difícil. E é por isso que a gente precisa começar nas pequenas coisas. Talvez
Dizer, eu não consigo ficar sem perder a paciência todos os dias, mas na segunda-feira eu não vou perder a paciência. Eu não consigo ficar sem gritar com os meus filhos todos os dias, mas eu resolvo que toda terça-feira eu não vou gritar com os meus filhos. Eu não consigo rezar todos os dias, mas eu vou me comprometer a rezar uma vez por semana e fazer o evangelho no lar. Ele está nos convidando a sermos mais assíduos, disciplinados e trabalhar a nossa vontade. Quando a gente fala em ver Jesus, a gente precisa amar. Amar o nosso próximo mais próximo. Amar aqueles que convivem conosco embaixo do mesmo teto, que muitas vezes são aqueles que nos colocam desafios maiores. E amar significa não deixar o outro abusar, fazer a gente de bobo. Não é isso. O amor muitas vezes é só o silêncio, é o saber perdoar, é o amar a nós mesmos, cuidando da nossa saúde mental e física, colocando os nossos limites e respeitando o limite do próximo. Ver Jesus significa trabalho. Trabalho não trabalho material, significa trabalho na nossa alma, que é o trabalho mais difícil que tem. É eu segurar minha língua, eu conseguir perdoar a mesma falta quantas vezes foram necessárias. É eu ter fé no momento em que tudo parece estar perdido. É eu ter uma palavra de consolo quando o meu coração está dilacerado. É eu saber olhar para a dor do próximo com compaixão, com empatia. É saber esperar. E essas três coisas, amor ao próximo, trabalho e espera, isso está no livro Paulo e Estevão, que foi escrito por Emmanuel. A espera significa o quê? Eu entender que o tempo é de Deus. Mas essa paciência, essa paz-ciência, essa ciência da paz, não é inércia, não é preguiça. Significa uma resignação ativa, proativa. Significa fé. Significa entrega, confiança que existe um Deus Pai de amor, de justiça, que me vê como filho e que me ampara em todas as minhas dificuldades. E como é que nós podemos falar com Jesus? Ora, nós temos vários mecanismos aqui nas nossas mãozinhas, com os nossos celulares. Se eu posso mandar um WhatsApp para um amigo, se eu consigo ver o que está acontecendo no mundo pelo Facebook, se eu recebo broadcast de informações pelo Telegram, se eu consigo fazer reuniões virtuais com pessoas que estão do outro lado do mundo. Com Deus é muito mais fácil. Deus é o dono de todas essas tecnologias e muitas outras. A tecnologia que ele usa é o pensamento. A tecnologia que ele usa é o amor. Todas as vezes que pelo meu pensamento, impregnado com sentimento de amor, eu chamar a Deus, ele vai me ouvir. Eu chamar a Jesus, ele vai me ouvir. Deus é uma palavra tão forte que cientistas na Califórnia descobriram numa análise do cérebro que toda vez que se pronuncia a palavra de Deus, existe um ponto dentro do cérebro que se ilumina, que eles chamaram de ponto de Deus. Deus é uma palavra poderosa, que carrega já em si uma energia positiva. Então eu não preciso de rede de Wi-Fi, eu não preciso de um device, um smartphone, um computador para falar com Deus. O que eu preciso só é voltar para o meu íntimo, para o meu momento presente, fechar os meus olhos e pensar em Deus e conversar com Ele.
e acreditar que Ele está me ouvindo, que Ele está junto de mim, me envolvendo com seus emissários, com seus discípulos, assim como Jesus, me amparando, me ajudando, enxugando as minhas lágrimas, me levantando. E é nessa confiança que eu convido a vocês para que nós façamos nós recebamos o nosso passe espiritual virtual. Com essa confiança profunda de que nós não estamos sozinhos. Que Deus, nosso Pai, está aqui nesse momento. Que essa sala onde nós nos encontramos está imantada de luz. Que uma cúpula cristalina luminosa se forma ao redor da nossa casa. E que correntes de uma luz branca luminosa cai sobre todos nós. Vamos imaginando uma luz envolvendo o topo da nossa cabeça. E essa luz como que cobre todo o nosso corpo, como uma grande tinta magnética, por dentro e por fora. Restabelecendo as nossas energias, equilibrando os nossos centros de força. Vamos pedindo a Jesus nesse instante que os seus mensageiros possam estar aqui junto conosco, cuidando não só do nosso corpo físico, mas também do nosso corpo espiritual. Entregando a esses mensageiros do bem as nossas dores, as nossas preocupações, sejam elas de ordem moral, física ou material. Pedindo a Jesus que nos ajude a estar presentes ao nosso chamado de progresso, de trabalho, de amor. Amor e respeito a nós, como espíritos eternos. Amor e respeito ao próximo. Mestre amado Jesus, ouve a nossa prece. Cuida de nós. Ampara-nos na nossa escalada evolutiva. Dai-nos força, coragem e fé, para que nós consigamos vencer todos os desafios que nos apresentarem. Protege cada um desses lares,
todos os espíritos que por acaso aí se encontrem, encarnados ou desencarnados. Que assim como nós possam receber essa ajuda curadora de amor e de luz. Nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estudo, por essas bênçãos invisíveis que nós não precisamos ver para crer. E humildemente te pedimos que esteja junto conosco durante toda a semana. Graças a Deus. Que todos tenham um bom final de dia com muita paz. Graças a Deus.